Sakamoto fez uma coluna aqui sobre o comportamento da Câmara, que vale o destaque, né? Câmara avança em gravidez de criança, pau em usuário e defesa de bandido. E aí tem todo um conteúdo ideológico e conservador que domina o nosso Congresso brasileiro neste momento, né, Sakamoto? Fabiola, acho que a Raquel deixou bem claro qual que é o alcance, qual que é a crueza dessa pauta com relação ao aborto, né? Só que ontem, né, nessa quarta-feira, houve três pautas, pelo menos as que a gente ficou sabendo, a gente nunca sabe do que avança também em comissões de forma deletéria, mas pautas que são deletérias para a dignidade humana, né? A primeira que facilita, que dificulta o aborto legal em crianças e mulheres estupradas após a 22ª semana de gestação, indo contra o que diz a lei brasileira. Outro que criminaliza o usuário e o dependente de drogas, né, retrocedendo num processo que vai entregar para a mão de policial, de juiz, de promotor, a decisão de se a pessoa é traficante ou não, qualquer quantidade, ou seja, meia bituca, fumada de maconha, um nada, né, que dá menos barato do que o copo de uísque que os senhores deputados e senadores bebem quando chegam em casa, ao final do expediente, né, pode levar, à determinação de que aquele é um traficante, não um usuário. E aí? Por quê? Porque exatamente porque o pessoal não quer, não gostou que o STF esteja delimitando a quantidade de maconha que separa uma coisa ou outra, o que vai aumentar as tropas do TCC, do PCC, porque você vai jogar um monte de gente para cadeia. O que acontece? Que gente pobre, gente negra, por quê? Gente, usuário branco, rico, meu amigo, minha amiga, não precisa se preocupar. Estamos falando do pessoal pobre e negro que tem que enfrentar o racismo estrutural do sistema policial e penal brasileiro. E o outro, claro, que invalida a delação de presos, o que protege assassinos e golpistas. Assassinos, lógico, a delação premiada de Rony Lessa contra o deputado federal Chiquinho Brazão, contra o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, e contra o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, só aconteceu porque o Rony Lessa estava preso. Se ele tivesse solto por aí, como é que ele ia delatar, né? Ou seja, a Câmara, na verdade, né, ao tentar criar mecanismos para salvar políticos e entre eles Jair Bolsonaro, possivelmente, por mais que o mais provável é que o STF não vai considerar retroatividade, mas possivelmente criar a possibilidade dele se salvar, ou pelo menos criar um chanfro na decisão, na condenação do STF, de poder criticá-lo com base nesse projeto, vai acabar ajudando a criminalidade. Porque essa criminalidade é que vai se beneficiar da falta dessas delações que apontam mandantes, que apontam responsáveis, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados deu três cacetadas no Supremo Tribunal Federal. Né, a primeira na questão do aborto, menos por conta do trâmite, da discussão, da liberação de mais condições em que o aborto legal pode ser estabelecido, e mais por conta da decisão do Alexandre de Moraes, que considerou que não era legal a resolução do Conselho Federal de Medicina, que vem sendo bolsonarista há muitos anos, que impediu o aborto legal após a 22ª semana de gestação, né? Então é um pau na decisão do Alexandre de Moraes, é um pau na discussão do STF sobre a questão do mínimo de drogas que separa o usuário de traficante, e é um pau no próprio processo com relação à questão da análise dos golpistas entre 2022 e 2023, que tem o STF o seu epicentro, né? Que está acompanhando as investigações da Polícia Federal, né? Coordenando os inquéritos. E é claro, também sobra para o governo Lula também, que funciona, que acaba sendo criticado, porque são pautas e temas que são caros à banda progressista, né, a banda progressista do Congresso, e acaba funcionando para quê? Para pressionar o Lula, né, com relação à eleição do Congresso Nacional, com relação à necessidade de composição e obediência às bancadas no Congresso Nacional, com relação à liberação de mais emenda em ano eleitoral. Você tem grupos diferentes, Fabiola. Você tem o pessoal medieval, existe a galera medieval nesse processo todo, né? Que acaba sendo tem a sua pauta e acaba sendo beneficiada. Tem os mercadores de emendas, os mercadores, que é o pessoal pragmático que topa tudo, pressiona o governo, achincalha aqui, bota a faca no pescoço aqui e ali para obter vantagens políticas e eleitorais, e a turma do quanto pior, melhor. Que quer ver o governo se estrepando, né, a imagem do governo se estrepando sem poder, sem energia, sem política, porque assim pode voltar ao
poder. É inacreditável, mas a gente está vendo isso. E a gente está vendo que isso ser feito, Fabíola, para terminar, né, em cima da qualidade de vida dessa e das futuras gerações. A Câmara, claro, compete legislar e a democracia precisa aguentar tudo que foi feito dentro dos limites democráticos. Agora, o que está sendo feito aqui vai muito além disso, está ferindo princípios constitucionais. Quem não vai aguentar não é a Câmara, não é o sistema político, é a dignidade humana. Ô, Fabiola, você Dias. me permite, eu sei Ah, que o nosso tempo está curtinho, tá mas eu queria só muito fazer uma curto. Vai lá, Raquel. rápida, porque esse tema é muito duro. Por que a ministra Cida Gonçalves não estava ontem lá no plenário? Cadê a primeira-dama Janja da Silva? É muito duro a gente abrir as redes sociais dela e não ter uma postagem sobre esse assunto. Sabe, a gente vê o PL das saidinhas, em que o governo abandonou e depois ficou correndo atrás de um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar ali garantir o direito dos presos. Poxa, a ministra Cida Gonçalves tinha que estar lá no plenário batalhando contra essa urgência. A primeira-dama Janja da Silva, que é e se coloca como uma defensora dos direitos das mulheres, onde ela estava? Na batalha nas redes sociais contra esse projeto, na batalha política lá, levantando a bandeira e fazendo o enfrentamento e conversando. Não tem uma manifestação. Assim, como que o governo, que se diz progressista, simplesmente abandona essa agenda nas suas principais líderes e deixa as mulheres da bancada feminina e da bancada progressista sozinhas? Causa indignação.